Inspirados por essas palavras, vamos fazer uma prece, que é um momento em que fechamos os olhos, não para atender a ritos, mas sim para não nos concentrarmos no que pode estar acontecendo ao redor e podermos imaginar a imagem de Jesus ou de quem você deseja com o coração, para que nós possamos direcionar os nossos agradecimentos por estarmos aqui aprendendo, por estarmos aqui com amigos, em mais um contato com a oportunidade de aprendermos um tanto mais da doutrina espírita, que só nos quer consolar, não nos obriga a nada e nem nos pede nada a mais do que sentarmos aqui, aprendermos, quando possível comentarmos ou fazermos uma pergunta, para que aprendamos cada vez mais. Obrigado, Senhor Jesus, por essa oportunidade e permita que nós fiquemos em paz. Graças a Deus. Então, hoje, nosso convidado é o Ramon, que está aqui, conhecido nosso, ombreia conosco aqui a reunião, aos sábados, e o tema é Retorno à Vida Corporal, Esquecimento do Passado. Então é um tema que quase ninguém tem dúvidas, quase ninguém já ouviu falar, nós ouvimos sempre falar dele, e o Ramon vai trazer as cores da interpretação dele hoje. Então se preparem. Uma boa noite a todos. Que o Senhor Jesus possa estar conosco, abençoando, abrindo nosso coração e nosso entendimento, porque se vocês têm dúvidas a respeito do tema, eu também tenho. Mas, basicamente, o livro de estudo hoje é o Livro dos Espíritos. Nós, semana passada, tivemos um outro palestrante aqui falando também de um tema bastante doutrinário, e dando sequência, a gente vai falar de um tema bastante interessante, porque quando a gente pensa nos pilares do Espiritismo, cada um deles tem um desdobrar, né? Quem está tendo os primeiros contatos com o Espiritismo? Só para eu ter uma ideia. Os primeiros contatos. Ótimo. Também nessa vida, né? Sim. Bom, basicamente os pilares do Espiritismo são, se não me engano, 5. Vamos lá. O primeiro é crer que existe Deus, né? Todos aqui estamos, ou pelo menos quase todos, pode ser que alguém esteja querendo aprender um pouco mais a respeito da doutrina e não acredite em Deus, mas se estamos aqui na grande maioria é porque cremos que Deus existe, né? O primeiro pilar é esse, a existência de Deus. O segundo pilar é a existência que há alguma coisa além do corpo, que seria a alma ou o espírito. Na interpretação da doutrina espírita, a alma é um espírito encarnado. Então, alma e espírito, para fins didáticos, é a mesma coisa. O segundo é que depois que o espírito está fora do corpo, ele tem a possibilidade de se comunicar com aqueles que estão aqui encarnados, né, que a gente chama de mediunidade. Então, a comunicação mediúnica, né, o intercâmbio entre o mundo espiritual e material, é o terceiro pilar. O quarto pilar seria a reencarnação, as vidas sucessivas. Como a gente sai do corpo num determinado momento, em outra vida, em outro momento, a gente toma novamente um corpo e teremos novas experiências. A gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso. E o quinto seria a pluralidade dos mundos, né? Porque nós cremos que Deus não faz nada em vão. Deus não faz nada para ociosidade. Então a ciência já nos permite hoje conceber que existem diversos planetas, diversas galáxias, muitos sóis, satélites, e nós cremos que não é só a Terra que possui vida, né? E aí a gente tem que trazer um cuidado na hora de falar a respeito de vida, porque uns mais estudiosos podem falar assim, mas tem uma sonda lá em Marte, já vai fazer para mais de ano e não achou vida ainda, né? Então como que é essa história que existe vida se a gente não viu nada lá até hoje? E a gente não pode se limitar em achar que a vida nos outros planetas tem que ser iguais à da Terra. Afinal de contas, a combinação dos elementos que a gente
estuda lá na química, sabe que pode ter tantas variações, tantos elementos que nós sabemos que existem, sentimos muitas vezes, mas não conseguimos ver, não conseguimos sentir, né? Como a gente pode citar, por exemplo, o vento. A gente não vê o vento, mas sente o vento. A gente não vê o infravermelho e não sente o infravermelho, mas a gente sabe que ele existe porque, ao acionar o controle remoto, a gente sabe que alguma reação vai ter num aparelho qualquer, uma televisão, um ar-condicionado. Então, há vida em outros planetas, nem que a vida seja somente espiritual. Então, com esses 5 pilares do Espiritismo, o Livro dos Espíritos, ele vai dissecando todos eles. Se a gente parar para fazer um estudo sobre cada um deles, daria para fazer um livro para cada um, né? Então, quando a gente vai pegar somente hoje a questão da reencarnação, a primeira coisa que a gente gostaria de relembrar é que a reencarnação não é algo concebido por Allan Kardec, que foi quem criou, quem codificou a doutrina espírita, né? Quem serviu de trabalhador da espiritualidade para trazer esses conhecimentos que já eram vulgares no Oriente, por exemplo, para a sociedade ocidental. Então, todo esse conhecimento não é novo. Nada do que a gente vai falar sobre mediunidade, reencarnação, nada disso é novo. Kardec apenas sistematizou porque era um momento da sociedade, um momento que a humanidade precisava para conhecer sistematicamente esses conceitos todos, para trazer alguma coisa de bom para a gente. Então, quando a gente pensa na reencarnação, a gente percebe que ela não é privilégio do Espiritismo. Ela já existe nas religiões orientais. Alguns judeus acreditavam em reencarnação, né? Então, quando Kardec fala no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a ressurreição, ele diz que tinha uma linhagem de judeus que acreditavam que a ressurreição era, na verdade, o espírito voltar ao corpo, mas não necessariamente no mesmo corpo, né? Ele pode voltar, ele volta em outro corpo, né? Quando a gente sabe que a natureza é regida pelas leis divinas e Deus não derroga as suas próprias leis, uma vez morto, não há como ressuscitar, né? Então, quando a gente pensa na ressurreição, a gente vê nos livros do Novo Testamento, por exemplo, Jesus falando de reencarnação para Nicodemos, Jesus falando de reencarnação para os próprios discípulos, né? Quando ele revelou para os discípulos que João Batista, que o antecedeu na anunciação da Boa Nova, na verdade era Elias, que já tinha morrido há muito tempo. E os escribas profetizavam, dizendo que Elias havia de vir antes para que preparasse terreno para que Jesus pudesse vir e cumprir a sua tarefa. Então, a reencarnação, ela já existe desde muito e falada inclusive pelo próprio Jesus. Embora algumas doutrinas não acreditem dessa forma, não interpretem dessa forma, temos nós que essa é a forma mais lógica, mais correta de entender a justiça divina. E a gente vai entender por que mais à frente. Então, quando a gente pensa em reencarnação, quando a gente vai começar a conversar sobre reencarnação, principalmente com aqueles que estão tendo os primeiros contatos no Espiritismo, comigo não foi diferente, a gente pensa assim, pô, muito bonito, é muito legal eu dizer que em um momento eu feri e agora me é necessário sofrer de alguma forma porque eu fiz outro sofrer. Porque se eu fui um pai mau numa vida, eu vou ter um pai mau numa vida seguinte. Isso pode fazer luz à nossa razão de alguma forma, mas quando a gente está passando por um sofrimento, né, porque o sofrimento é parte da nossa vida, todos nós passamos sofrimentos durante a vida, uns mais, outros menos, e o que muda é a forma com que nós encaramos ele. E muitos de nós, espíritas, que conhecemos a reencarnação, às vezes nos traímos pensando assim, poxa, tudo bem que eu esteja sofrendo alguma coisa hoje, que pode ser consequência de algo que eu fiz no passado, mas seria tão bom se eu lembrasse, pelo menos eu poderia agir de forma correta. Quem nunca pensou assim? Quando a gente começa a conversar com alguém a respeito da reencarnação, esse é o ponto que muita gente às vezes não consegue desenvolver numa conversa, porque falta às vezes um pouquinho de estudo, um pouquinho de informação. E essa informação
tanto para aqueles que não conhecem realmente vão ter hoje, quanto aqueles que precisam melhorar um pouco o conhecimento doutrinário espírita para poder conversar com um pouco mais de embasamento com as pessoas quando sofrer esse tipo de questionamento, que é muito comum. Então, vamos pensar assim. A causa das aflições, na grande parte das vezes, ela está na própria vida. Muitos de nós sofremos consequências do que nós fazemos aqui mesmo. Na grande maioria das coisas que nós sofremos é porque nós fizemos alguma coisa de errado nessa vida. Tendemos a sempre colocar culpa nas vidas anteriores, mas quando a gente é sincero com a gente mesmo, a gente pensa e começa a refletir a respeito da nossa vida, desde quando a gente era mais novo até a vida atual, a gente pensa assim, poxa, eu pisei na bola aqui e o que eu estou passando hoje é consequência do que eu fiz alguns anos atrás. Algumas pessoas pensam, mas esse chefe é muito ruim, não sei o quê, esse relacionamento que eu estou hoje é um relacionamento ruim, mas essa pessoa às vezes estava num emprego muito bom, estava num relacionamento muito bom, e por ceder às influências externas, acaba tomando uma decisão. Afinal de contas, ela é livre para tomar as decisões. E também tem que ser responsável para arcar com as consequências. Então aí muda de relacionamento, muda de profissão, muda de emprego, e aí depois fica culpando a Deus. Mas por que eu estou sofrendo isso nesse emprego novo? Por que esse relacionamento não dá certo? Meu outro companheiro, outra companheira estava tão melhor do que está hoje, eu fui tão ingrato. Mas é porque eu fui ingrato na vida anterior. Não, porque você errou mesmo nessa vida. E a gente tem que discernir uma coisa da outra. Mas, como a doutrina espírita explica, tem sofrimentos que nós vemos hoje na nossa vida, se mesmo remontando a nossa infância, a gente não consegue enxergar uma causa. A gente pode pensar em casos de doença, por exemplo, uma família que a gente, entre aspas, não pediu para nascer, e a gente pensa assim, mas por que eu nasci nessa família? O que eu fiz para Deus para que eu merecesse isso? O que eu fiz para merecer nascer num contexto social de quase miséria? E por que eu não tenho as oportunidades que todo mundo tem? Por que eu não sou rico? Ou nem tão rico mais, como o Eike Batista? Por que... E a gente começa a pensar nos diversos porquês, e não consegue achar uma causa nessa vida. E aí a gente, se a causa não está nessa vida, provavelmente está na vida passada. Então, existem aqueles que não acreditam que isso possa ser possível, que são os ateus, os criacionistas, e aí estão incluídos os nossos irmãos evangélicos, os irmãos católicos, que eles acreditam que tudo que nós sofremos hoje é consequência ou dos nossos atos, ou porque Deus quis assim. E aí nós, espíritas e os reencarnacionistas que cremos em Deus, pensamos assim, não podemos conceber Deus sendo suprema bondade, suprema misericórdia, me criar para o sofrimento, me criar num contexto onde eu tenha que sofrer. Em contrapartida, tendo um companheiro meu, que não se esforça para andar dentro da ética, dentro da moral, e tem todas as regalias da vida, e não sofre nada, e eu estou aqui sofrendo. Deus quis o meu sofrimento. E aí, crendo que Deus é bondade e é justiça, acima de tudo, não podemos conceber que o sofrimento seja imposto por Deus. O sofrimento nós mesmos pegamos para a gente, aqui ou em outra vida. E existem os espíritas também, que mesmo sabendo disso tudo, sabendo que Deus existe, que Deus é justo, que Deus é bom, passa por sofrimento e fica colocando culpa em Deus. Mas por que Deus quis que eu passasse por isso? E às vezes até tenta. Não, a causa está na vida anterior, mas não se mobiliza para poder modificar os seus comportamentos, as suas atitudes, para poder melhorar a vida. E aí fica querendo fazer terapia de vidas passadas. E aí fica querendo ir em reuniões mediúnicas, pedindo para que revele o que ele foi na vida anterior, para saber se ele foi rei ou se ele foi mendigo. Fica importunando nossos amigos que trabalham em reuniões mediúnicas, pedindo, vai lá, bota meu nome lá e vê o que eu fui numa vida anterior. Como se isso fosse resolver a nossa vida. Porque quando a gente sabe que a gente toma uma atitude errada nessa vida,
A gente sabe o que a gente fez para que a gente passasse por um sofrimento hoje. A gente muitas vezes não muda. Tantas pessoas falam para a gente assim: você é muito impaciente, por isso que você perdeu essa oportunidade. Você sabe, realmente, eu sou impaciente, mas continuo impaciente. E o que isso muda? Nada. Sabendo o que foi numa vida passada, o que isso ia mudar na nossa vida? Se eu saber que eu fui mãe do meu pai, irmão da minha tia, marido da minha prima, o que isso importa? Não ia mudar nada na nossa vida, porque o que importa é o agora, é o hoje. E aí a gente vai avançando para entender, mas mesmo assim, por que a gente esquece? Né? E a gente vai fazer um passeio muito rápido nos principais pontos da doutrina espírita. Começando lá no livro dos Espíritos, onde fala, já falamos de Deus, a gente fala dos Espíritos. Quem criou os Espíritos? Deus criou os Espíritos. E como que esse Espírito é criado? Uns são criados perfeitos, como os anjos, e temos nós, e a gente pensa que, poxa, por que eu não fui criado anjo? Por que eu tenho que passar por isso tudo? Não. A gente não acredita que a doutrina espírita, que Deus tenha criado um ser já perfeito e outro ser imperfeito. Deus é justo. E por ele ser justo, ele criou todos os espíritos da mesma forma, que é simples e ignorante. Simples, não tem complexidade nos seus voos filosóficos, nos pensamentos. Ignorância por falta de conhecimento. Então os espíritos eles são criados simples e ignorantes. E eles fazem a sua passagem nos 3 reinos, né, que são os reinos mineral, vegetal e animal, onde vai trazendo para você o perispírito, de alguma forma o perispírito, assimilando os conhecimentos que o perispírito precisa ter naqueles 3 reinos, para enfim chegar no reino hominal, onde ele vai encarnar como homem efetivamente. Daí ele vai começar a pensar, ele vai começar a tomar decisões. E a gente sempre toma a decisão certa, não é verdade? A gente sempre toma a decisão certa. A gente nunca se equivocou. Afinal de contas, né, nós somos perfeitos, né? Não é assim que acontece? Não, não é. Então, se a gente toma a decisão equivocada hoje, com algum conhecimento, com estudo, com religiosidade, com a filosofia, se a gente mesmo assim comete falhas, comete equívocos, imagina em vidas anteriores onde éramos muito mais simples, muito mais ignorantes. Quantos erros não cometemos no passado? Não porque quiséramos cometer erro, mas porque desconhecimento, pela ignorância, como já falamos. Então a gente cometeu erros, e aí aprende com os erros. E aí as oportunidades nos são dadas de a gente reparar o erro. Porque, mais uma vez, não cremos que Deus vai colocar os seus filhos no inferno por ter cometido um erro por ignorância. Se não coloca quando tem a vontade de fazer o erro, imagina quando é na ignorância. Né? Até porque o inferno não existe. Então essas oportunidades elas nos são dadas e a gente vai reencarnando. Ora reencarnamos como homem, ora reencarnamos como mulher, ora reencarnamos numa posição social boa, favorável, com riquezas, ora reencarnamos com uma posição precária, sem riquezas, muitas vezes miseráveis. E aí as experiências que esses contextos nos oferecem vão nos trazendo mais evolução para a nossa alma. A gente vai experienciando todas essas coisas e vai nos evoluindo quando nós aproveitamos bem, né? Porque nós não podemos achar que é pelo fato de termos nascido, por exemplo, pobre, que a gente não tem lições para tomar daí. Que é pelo fato de achar que nascermos ricos, é porque já aprendemos todas as lições. Muito pelo contrário. Até porque os espíritos dizem que a maior prova que existe é a prova da riqueza. É muito mais difícil superar a prova da riqueza do que superar a prova da pobreza. Então as experiências elas vão passando. Passamos por uma situação onde cometemos erros e acertos. E aí vamos entrar um pouquinho já no contexto familiar.
começamos a nos relacionar com um determinado espírito encarnado conosco na missão familiar, e por alguma razão a gente o distrata muito, o humilha, passa por situações muito ruins e desencarnamos, todos desencarnamos. E aí você lá do plano espiritual fala: Deus me livre, foi uma prova terrível ter que superar esse homem, aturar esse homem que se diz meu marido. Eu não quero mais nascer do lado dele, eu não quero mais vê-lo nem pintado de ouro. E aí vem o nosso espírito protetor, nosso anjo guardião, porque mais um ponto que a doutrina espírita diz: que todos nós, enquanto não somos perfeitos, Deus permite que um espírito de elevação superior à nossa nos auxilie no nosso processo de evolução, como um professor, como um coaching, né, que é mais sofisticado. Ele nos auxilia no nosso processo. E aí ele... Mestre Jedi. E eles nos auxiliam nesse processo. E aí fala assim: não, olha só, eu sei que você passou muito sofrimento com essa criatura que nasceu como seu marido, mas olha só, vocês têm uma trama, tem algo que precisa ser trabalhado entre vocês dois, que não tem raízes nessa vida, tem raízes em vidas muito anteriores a essa que você viveu. Você pode escolher dar uma estacionada, em vez de nascer na próxima vida com ele, tem esse outro ponto aqui que você precisa melhorar. Então você vai na próxima vida e melhora isso, mas de uma maneira ou de outra você tem que voltar com ele para resolver essa questão. E aí você, tá bom, né? Então, estamos no plano espiritual, nossos amigos espirituais lá nos passando energias boas, nos enchendo de coragem para podermos superar as nossas provas. E ele fala: tá bom, vou reencarnar de novo com esse cidadão aí que vai se dizer meu marido. E aí você reencarna de novo com ele. E aí até que a relação começa a melhorar, porque assim como você recebeu instruções para que pudesse ser mais complacente, tolerante, mais amável, ele também recebeu dos amigos espirituais dele. E aí acabou aprendendo um pouco mais. E aí de repente, num sonho, você acorda de madrugada e lembra de tudo que ele fez com você na vida anterior. Que ele traiu você, que ele batia, que ele fez isso, que fez aquilo, que gastava o dinheiro todo com jogos em vez de cuidar da família, dos filhos. Aí você olha para ele assim e fala: como eu te amo. Quero viver a minha vida toda do seu lado. Seria assim? Se a gente soubesse que o que passamos com ele foi isso? Não seria, né? A gente ia preferir o quê? Que some na minha vida que eu não quero sofrer contigo de novo. Não é assim? Então, a palestra está encerrada. Por que a gente vai lembrar do passado se muitas vezes o que somos hoje somos hoje melhores do que fomos no passado? Por que a gente vai querer lembrar de um passado onde nós não fomos tão bons como nós somos hoje? Para pensar nisso. É importante a gente ter essa percepção. Muitas vezes, vamos fazer um exercício. Queria que cada um de vocês pensassem em um momento da vida de vocês que foi um momento triste demais. Só um. Talvez tenha surgido na memória de vocês um momento muito intenso, muito traumático. Isso traz uma série de sensações para a gente, né? Sensações ruins. Alguns transparecem até fisicamente, suam, ficam vermelhos, tremem, dependendo da intensidade que aquela emoção teve na vida da gente, né? Se com a emoção, com a lembrança de uma vida atual, a gente tem esse tipo de reflexo, imagina a gente pensar, né? Porque a gente tem histórias aos baldes a respeito disso, falando que pessoas que hoje nascem na mesma família, antes foram assassinos e vítimas. Imagina saber que eu sou pai de alguém que eu assassinei no passado. Se a gente lembrando de coisas que não foram tão traumáticas numa vida anterior, numa vida passada, traz pra gente esse tipo de sensação ruim, imagina lembrar de alguma coisa que é muito traumática. Então isso são pontos para a gente refletir, né? E a gente começa a pensar como ficariam as relações sociais, né? Porque de certa forma todos nós passamos pelas vidas uns dos outros, porque de alguma forma já tivemos um contato na vida anterior.
mais intenso ou menos intenso, né? Todos os nossos laços de amizade, todos os nossos laços familiares, marido e mulher, pai e filho, irmão, amigos de trabalho, chefe e empregado, tudo isso tem as suas raízes, muitas vezes não é nessa vida. Claro que tem relações que estão se formando primeiramente nessa vida, hoje, estão se formando hoje. Mas muitas delas já se formaram em vidas passadas. E então, se a gente lembrasse que a gente não é flor que se cheire, se não é flor que se cheire hoje, imagina no passado. E a gente pensa assim, poxa, sabendo, o Alexander sabendo que eu fiz muito mal para ele numa vida anterior, ele ia querer me ter como amigo dessa vida? Ele, tudo bem, ele é um espírito de luz, já tem uma série de conhecimento, uma bagagem espiritual já bastante elevada, talvez ele me perdoasse. Mas será que nós temos condição de perdoar coisas assim? Muitas vezes a gente não perdoa uma pessoa que pisa no nosso pé dentro do metrô, quando o metrô está cheio. Por que a gente vai perdoar algo que é muito mais intenso, né? Então, mais um ponto. Por que a gente tem que ficar lembrando das coisas que acontecem no passado? As relações sociais, elas deixariam de existir. Por quê? A gente só ia procurar aqueles que são mais ou menos da mesma sintonia que nós, que buscariam aquelas relações que pensam como a gente, né? Como acontece no ponto espiritual. Há uma separação vibracional entre os espíritos mais evoluídos e os menos evoluídos, né? Os espíritos menos evoluídos não conseguem, fisicamente falando, entrar em locais mais evoluídos. Mas a experiência que a gente tem, a forma que a gente evolui, não é vivendo com os iguais, é vivendo com as diferenças. Por que vivendo com os iguais? Vamos supor, vocês pensam todos iguais a mim a respeito de um determinado tema, mas todos nós estamos errados a respeito da forma que nós pensamos. A gente nunca ia evoluir. Conseguem perceber? Se todos nós pensássemos, por exemplo, não, aborto é uma coisa é certo, pode fazer aborto. E todos nós aqui dissemos em uníssono, é verdade, podemos fazer aborto. Afinal de contas, a vida é minha, eu faço dela o que eu bem entender. Se todos nós pensássemos assim, como que a gente ia evoluir? Como que a gente ia entender que a vida acontece no momento da concepção e não só no momento em que o feto, com que o bebê sai da barriga da mãe e começa a dar o primeiro choro? Como é que a gente ia evoluir? A nossa sensibilidade, como é que a gente ia evoluir essas coisas todas se não fosse vivendo com as diferenças? E aí a gente vivendo com as diferenças, a gente além de aprender coisas novas com as pessoas, a gente aprende a reduzir o nosso orgulho, que é um dos maiores males que tem na humanidade, como disse Kardec. O egoísmo e o orgulho é a origem de todos os males que existem. E se vocês pararem para analisar, todos os males, todos os sentimentos ruins que nós temos, e pensamos e sentimos, eles remontam ao orgulho e ao egoísmo. Então, quando a gente vive com os diferentes, a gente tende, quando somos cheios de si, pensa, não, eu sou certo, eu que penso certo, a minha forma de ver é a correta. A gente é muito orgulhoso, a gente não consegue aprender com as relações. Então, quando a gente pensa assim, não, realmente eu sou um espírito que está em evolução, tenho muito que aprender ainda, e vou ouvir o que a outra pessoa está falando e vou refletir. Não ouvir porque disseram para a gente, né, naquelas palestras que a gente ouve, tanto aqui na Centro Espírita, quanto palestras relacionadas a empresas, né, palestras de treinamento e desenvolvimento de pessoas, que falam assim, não, você tem que aprender a ouvir. E aí a pessoa começa a falar com você, você ouve, mas você está pensando numa resposta que você vai dar. Mas você disse isso. Você não ouviu nada do que a pessoa falou, né? Ouvir significa você calar, prestar atenção no que a pessoa está falando e refletir o que ela está falando, tem algum sentido ou não. E aí, a gente tem que abaixar um pouquinho a bola do nosso orgulho, para poder ouvir o que as pessoas estão falando e saber que nós podemos aprender com todos. Com todos. Não é só com aqueles que têm faculdade, pós-graduação e uma conta bancária gorda, não. Muitas vezes a gente aprende com um irmão que às vezes está sentado ali na rua pedindo uma esmola. E aí você para dar uma esmola para ele, ou qualquer coisa assim, e ele te fala alguma coisa que toca dentro do seu coração. E aí você está aprendendo também. E aprender não é só aprender coisas assim,
do que nós estamos falando. Porque reencarnação isso, mediunidade aquilo, espírito, que não sei o quê. Não, às vezes a gente aprende coisas que a gente não consegue nem expressar. São relacionadas à emoção, relacionadas ao sentimento. Quando a gente começa a perceber que por detrás das máscaras que nós vestimos, tem uma emoção, tem alguém que sente medo, tem alguém que tem desejos, e a gente começa a respeitar o outro, não porque pelo que ele aparenta, nem pelo que ele tem, mas porque ele verdadeiramente é. E a gente consegue começar a evoluir com isso. E aí a doutrina espírita vem nos dando esses conhecimentos todos, para que possa nos ajudar a evoluir nesse sentido, nos ajudar a crescer nessa jornada, aprendendo a amar uns aos outros. Porque quando Jesus disse que devemos amar uns aos outros, era isso. Não é que a gente deve se derreter de amor pelo outro. Não. É saber que o outro é um ser igual a mim. Tem medo, tem desejos, tem fraquezas, tem virtudes. E reconhecer isso. E quando a gente reconhece isso, a gente está amando. E a gente não precisa amar só quem está dentro da nossa casa. Começa em casa. Efetivamente começa em casa. Com os nossos pais, com nossos filhos, com nossos companheiros. Mas a gente pode estender isso para todo mundo. No trabalho, aqui na casa espírita, em todos os lugares que a gente vai. Então, mais um conceito que a doutrina espírita vem trazendo para ver que não é só aqui que a gente tem que evoluir. A gente tem que evoluir aqui também. Aqui é muito importante. Porque senão a gente fica catedrático em espiritismo, mas pobre. Uma pessoa vazia, uma pessoa igual uma bolha de sabão. Muito linda, mas vazia. E fácil de estourar. Porque na primeira prova, joga tudo fora e esquece. Começa a blasfemar contra Deus. Mas quando a gente tem esse conhecimento fundamentado nas emoções, no sentimento, a gente tem a fé. A gente pode dobrar o nosso joelho e orar a Deus falando assim: Senhor, eu estou passando por uma prova. Eu não sei o que eu fiz no passado. E não consigo achar o que eu fiz nessa vida presente. Mas eu tenho fé. Se eu estou passando, é porque eu preciso. E se eu preciso, me dá força. Porque eu posso contar com os meus amigos espirituais, com a palavra de Jesus, com a doutrina espírita, para me dar força para superar isso tudo. Então é aí que a doutrina espírita começa a entrar na nossa vida. Não é quando a gente está só pensando, a resposta número tal da pergunta tal do livro dos Espíritos. Porque isso é muito fácil. É só você parar, sentar e decorar. Mas viver o espiritismo é diferente. Bom, continuando. O espírito, quando volta ao plano espiritual, ele normalmente relembra tudo o que ele passou nessa vida. E nessa e em outras vidas. Dependendo do grau de evolução, dependendo do nível psicológico que o espírito se desencarnou, ele muitas vezes vai pensar assim: poxa vida, foi por isso que eu sofri isso, que na vida anterior aconteceu isso, aquilo. Porque quando a gente está nessa vida, o nosso cérebro físico, ele limita muitas coisas. Por isso que a gente não consegue lembrar e nem perceber certas coisas. Então, quando a gente desencarna, a gente está no plano espiritual, quando a gente está equilibrado, a gente pode olhar para o passado e começar a pensar: então eu passei por isso por causa disso e daquilo. Pô, legal, eu passei bem. Naquela relação ali, que era uma relação conturbada, eu já não fui tão bem. Mas também não fui tão mal. Mas eu posso continuar evoluindo. Então, quando o espírito está de volta, ele tem essa lembrança, mais ou menos, do que aconteceu, até um certo limite. Tem certas lembranças que é melhor não ter. Tem muitas lembranças que passa-se muitas e muitas vidas e ele não tem. Tem um caso que eu gosto sempre de citar, acho que é no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier, que tinham dois espíritos que eles foram convidados a irem para esferas superiores, e quando eles tentaram, eles não conseguiam, porque a vibração de lá era muito intensa, e eles não conseguiam alcançar aquele nível vibratório. E aí eles perguntaram: bom, a gente recebeu o convite para ir para um lugar melhor, mas a gente não está conseguindo, o que está acontecendo? Vamos analisar. Aí começaram a analisar, como se fosse uma terapia de vidas passadas, começram a analisar a vida daqueles espíritos e viram
E tinha uma máculazinha no espírito deles, no inconsciente profundo deles, que aquilo, eles sentiam certa culpa. E a culpa é o pior sentimento que o ser humano pode sentir. E a culpa é uma bigorna na nossa cabeça. Ela paralisa. A gente não avança para lugar nenhum. Toda vez que a gente faz alguma coisa, quando a gente erra, reconhece que errou, e aí fica naquela, ai meu Deus, por que eu fiz isso? Eu sou um coitadinho. E fica naquela autopiedade, naquele sentimento de culpa, a gente não consegue falar assim, poxa, eu errei. Mas o que eu vou fazer para reparar o meu erro? Né? A gente não consegue, a gente não pensa assim. E aí Joana de Ângeles, ela prefere, em vez de chamar de culpa, chamar de responsabilidade. Quando a gente é culpado, a gente não tem o que fazer. Né? Quando decretam assim, você é culpado pelo que você fez. Não tem mais o que eu possa fazer para resolver. Mas quando fala assim, olha, você é responsável por isso. Vamos fazer alguma coisa para mudar esse cenário. E aí você tem possibilidade de avançar. Ó, já que você passou por isso, fez isso assim, dessa forma, então vamos passar por um contexto, vamos nascer em um contexto onde as provas, nesse sentido, sejam um pouco mais intensas, para que você possa, além de sentir o que você fez os outros sentirem, você perceber, entender o sofrimento que o outro teve, você vai conseguir também se livrar da culpa. E aí, voltando na história, aqueles espíritos souberam o que eles haviam feito, e aí eles reencarnaram. E eles reencarnaram só para se livrar daquele sentimento de culpa que eles tinham. Passaram por uma tragédia qualquer, se eu não me engano foi de avião, e aí eles desencarnaram e continuaram trabalhando. Eles já estavam no nível evolutivo alto. Então eles já desencarnaram e ali mesmo já começaram a ajudar os espíritos que desencarnaram, não tinham o mesmo grau de evolução que eles, e começou a ajudar aqueles espíritos. Então, esse sentimento de culpa, ele foi diluído nesse momento. E vocês veem que passaram-se algumas vidas, eles foram franqueados a uma nova esfera espiritual, mas não se lembravam, mesmo no plano espiritual. Porque só vai trazer a lembrança quando é necessário. Quando tiver algum objetivo, algum fim útil. Caso contrário, não tem por que lembrar. Falando de lembrança, dessas lembranças, muitas vezes a gente pensa assim, mas tem muita gente que lembra de vida passada espontaneamente. Eu conheço uma família que passa por um drama e uma pessoa dessa família procurou um centro espírita e um médium, sem conhecer essa pessoa que procurou o centro espírita, sem conhecer a família, sem conhecer nada, começou a narrar a vida dessa pessoa. E começou fulano age dessa forma, assim, assim, assado, junto com Beltrano, porque na vida anterior, você entrou na vida dele dessa forma, estragou a família dessa forma, e hoje você entrou nessa posição de filha e irmão dessa outra pessoa, para conseguir desatar esses nós que vocês fizeram no passado. Então, assim, não é normal isso acontecer, e até muito incomum. Mas quando acontece, é porque algum fim útil tem. Ou a pessoa ela está preparada para aquilo, ela está preparada para perceber o que fez, psicologicamente, emocionalmente fundamentada para poder resolver essas questões, ou porque a espiritualidade acha que de alguma forma isso vai ser útil. E aí a gente tem que trazer um ponto aqui. Mas por que vai ser útil? Gente, a gente não sabe de tudo. A gente não sabe dos planos de Deus. Muitas vezes os espíritas acham que sabem, né? A gente fica querendo remontar a origem de tudo. Por que fulano agiu assim? Porque na vida passada ele foi um rei muito cruel. Balela, isso aí não serve para nada. Mas aconteceu a tragédia de não sei do que. Porque foram grupos de nazistas que não sei o quê. O que isso adianta para a vida de alguém? Só serve para alimentar mais orgulho, né? Nós espíritas, lavando a roupa suja aqui em casa também, né? Nós espíritas, às vezes, usamos do conhecimento espírita para alimentar mais ainda o nosso orgulho, né? Porque quando a gente fala isso dentro de um contexto não espírita, e as pessoas, às vezes, muito fantasiosas, nossa, como fulano é sábio, será que ele sabe alguma coisa da minha vida? Aí começa a te alimentar mais ainda a tua vaidade, teu orgulho, né? Então, a gente como espírita não sabe de tudo. A gente
pode imaginar o que aconteceu, determinadas coisas, mas o que importa é o daqui para frente, né? Eu vou, assim, acho que vai ser um pouco repetitivo, mas eu acho interessante ler, né, uma questão aqui do Livro dos Espíritos. É um pouquinho extensa, mas tenham paciência comigo. Eu vou ler direitinho. A questão 393 do Livro dos Espíritos, que é o resumo, basicamente, do que a gente falou até aqui, né? Que Kardec pergunta. E assim, para ler o Livro dos Espíritos, é importante a gente ser um pouco persistente. Porque tem certas vezes que as perguntas são mais complexas do que as respostas. Aí, se a gente estiver muito cansado, a gente assim, eu não entendi muito bem o que ele quis perguntar com isso. Mas insiste um pouquinho. Se não entender, pode vir a palestra aqui e perguntar. Tem os EGES na casa, que é justamente para isso, né? Que são grupos de estudos da doutrina espírita, onde essas perguntas e respostas, não só do Livro dos Espíritos, mas dos outros livros também, vão ser esclarecidas, né? Bom, a pergunta é a seguinte. Kardec pergunta: de que maneira pode um homem ser responsável por atos e resgatar faltas de que não se lembra? Lógica pergunta, né? Como pode aproveitar a experiência adquirida nas existências caídas no esquecimento? Conceber-se-ia que as tribulações da vida fossem uma lição para ele, se lembrasse do que as originou. Mas, do momento que não se lembra, cada existência é para ele como se fosse a primeira. E está, assim, sempre a recomeçar. Ou seja, assim, se todas as vidas que nós nascemos não lembramos do nosso passado, é como se a gente voltasse sempre a estaca zero. Estaca zero, estaca zero. É uma pergunta lógica, né? Kardec tinha as mesmas lutas que nós temos, né? Como conciliar isso com a justiça divina? Profundo. Sim, se Deus é justo, ele ia deixar a gente sofrendo o tempo todo, no mesmo erro, correndo atrás do rabo, né? Ficar girando e sem ter nenhuma efetividade quanto à evolução. E a pergunta e a resposta dos Espíritos dizem o seguinte: a cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. A gente falou disso, né? As vidas sucessivas são, normalmente, a vida atual é melhor do que a vida anterior, né? E as vidas que nós teremos daqui para frente serão melhores do que a vida que a gente tem hoje. Isso dá um conforto, né, à nossa alma, né? Quando a gente pensa assim, nossa, quando eu reencarnar eu vou ser melhor do que eu sou hoje. Que bom, né? Então ele fala assim, ó, primeiro ponto, a gente já consegue distinguir melhor o bem e o mal. Onde estaria o mérito se ele se lembrasse de todo o passado? Profundo. Como assim? Eu fiz o mal. Ok. Agora eu lembrei do mal. Eu fiz o mal, eu tenho que fazer um bem para poder anular aquele mal que eu fiz. Tá bom, vamos lá fazer um bem para poder anular aquele mal que eu fiz. Que mérito tem isso? Mérito nenhum, né? Porque a gente já sabe, não, a gente tem que fazer o bem. Se eu sei que eu fiz o mal, então eu tenho que fazer o bem para anular o mal. Então eu estou fazendo o bem não para que eu possa evoluir, não porque eu esteja ali de coração aberto fazendo o bem, mas é porque eu estou fazendo porque dizem que tem que fazer, né? Porque no Livro dos Espíritos, por culpa, exatamente, por culpa, excelente, por culpa, porque diz ali, ó, não, tem que fazer o bem é o que existe, então eu tenho que fazer. E se eu não sei o mal que eu fiz e eu faço bem para uma outra pessoa, e por acaso, entre aspas, eu fiz mal para ela em outra vida, esse mal já está diluído. Porque eu fiz o bem pelo simples fato de fazer o bem, de querer fazer o bem. E não porque eu sei que no passado eu fiz o mal, agora eu tenho que fazer o bem. Então, por isso que os Espíritos falam, que mérito haveria se soubesse do mal que fez? Não teria mérito nenhum. Concordam? Concordam? Ninguém concorda? Concordam, né? Beleza. Quando o espírito volta à sua vida primitiva, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele. Ou seja, quando está na erradicidade, no plano espiritual. Ele vê as faltas que cometeu e que são causa do seu sofrimento. E que o poderia impedir de as cometer. Compreende que a posição que lhe é dada é justa e procura, então, a existência que poderá reparar aquela que vem de se escoar. Ou seja, voltando ao plano espiritual,
a gente vai falar de um outro tema que ainda está ligado à reencarnação. Gente, vocês percebem que a gente só está falando de reencarnação o tempo todo, né? Para ver como que o tema é muito amplo, traz muitos debates, muito conhecimento. Então a gente vai tocar em outro tema aqui nessa resposta, que fala assim: os espíritos, quando eles estão na vida espiritual, eles tendem a procurar as provas para que possam resgatar as faltas que fizeram no passado. E aí entra o planejamento da encarnação. Quando eu falei assim no início: eu nasci nessa vida, não sei porquê, eu não pedi para nascer nessa família, eu não pedi para ser filho de fulano. Pediu, implorou, pediu de joelho, chorou e tudo, né? Só que a gente não lembra quando a gente vai para cá, né? É igual, um exemplo, eu estava ouvindo você comentando aqui depois da reunião, e aí me veio a seguinte metáfora: quando a gente, os homens normalmente, né, quando pensam em servir o exército, por exemplo, né, quando a gente pensa em não, aquela glória, aquela pompa, né, todo mundo marchando bonito na frente do presidente da República no dia 7 de setembro, dá aquela coisa assim: nossa, que orgulho que deve ser. Aí a gente começa a estudar para entrar nas Forças Armadas, se alista, não sei o quê, e aí começa o treinamento. Aí aquele treinamento light, né, onde as pessoas vão lá só para ficar lendo a literatura, ficar lendo Machado de Assis, né? Eles não ficam no sol, não nadam na lama, eles não ficam a noite toda acordada com um fuzil em cima da cabeça, cheio de sanguessugas na pele, ninguém pensa nisso, né? Quando está lá dentro da prova, eles falam: o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas eles queriam isso. Eles entraram, eles estudaram, se dedicaram para entrar. Entraram. Mas depois que passa, quando ele está lá marchando na frente do presidente da República, ele fala: nossa, tudo isso valeu a pena. A vida é assim, gente. A gente passa, quando a gente pensa assim: mas eu não me lembro de ter pedido para nascer. Não se lembra. Mas quando você desencarnar, você vai lembrar e vai agradecer por tudo que você passou. Bom, continuando. Procura provas análogas àquelas pelas quais passou, ou lutas que crê adequadas ao seu adiantamento, pedindo aos espíritos que lhe são superiores para ajudá-lo nessa nova tarefa que empreende, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição do que cometeu. E aí a gente pergunta assim: como que a gente pode lembrar do que a gente cometeu? Tudo bem, eu entendo que eu não preciso lembrar de tudo, mas uma noção seria interessante eu saber. Muito fácil, facílimo. Sócrates já havia falado isso antes de Cristo. Conhece a ti mesmo. Oh, que maravilha, né? Conhecer a si próprio, conhecer as más tendências, conhecer aquilo que mais te chateia. Se tudo que te chateia hoje, assim, no íntimo, normalmente tem raízes em vidas anteriores. Se você é, por exemplo, muito intolerante com qualquer coisa, seria interessante você trabalhar e escolher provas que você exercite a tolerância. Se você é impaciente, se você não consegue respeitar as pessoas de uma determinada condição social, por exemplo, você vai nascer numa situação onde você vai ser obrigado a aprender a respeitar. E aí é que você vai evoluindo. Então, quando a gente desencarna e faz um planejamento para a próxima vida, os nossos guias nos ajudam a escolher as provas que a gente precisa, né? Não que a gente quer. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso que nos vem frequentemente e ao qual resistis instintivamente, atribuindo, no mais das vezes, vossa resistência aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto que é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a lembrança do passado. A gente às vezes está numa situação que a gente tende a... é uma situação que a gente tem fraqueza, a gente tende a se levar por ela. E a gente fala assim: não vou. Não vou fazer. E aí vem uma intuição, nosso amigo espiritual vem assim: lembra do compromisso que você fez com você mesmo. E aí você ouve aquela voz assim lá dentro do teu coração, e fala assim: não vou fazer, vou embora. Né? Aí a gente fala assim: não, foi porque meus pais me ensinaram a ser resistente. Pode até ser, mas pode ter certeza que é muito mais da influência dos nossos amigos espirituais que estão com a gente o tempo todo do que propriamente dos nossos pais, que às vezes não está do nosso lado quando a gente passa por essas situações, mas os nossos amigos espirituais estão
sempre, a gente sempre pode contar com eles, né? Vamos lá. O espírito, entrando nessa nova existência, se suporta essas provas com coragem e se resiste, eleva-se e ascende na hierarquia dos espíritos quando volta para eles. Ou seja, é duro, não é fácil, é muito difícil, não é... A gente fala, né? Porque falar é muito fácil, né? Para todo mundo, falar é muito fácil. A teoria é muito fácil, mas na prática a teoria é outra, né? Quando a gente se vê nas situações, mas é aí que a gente tem que se esforçar. Quando Kardec pergunta assim, como é que a gente reconhece o verdadeiro espírita? Os espíritas são aqueles perfeitos, que estão sempre certos e nunca caem em falha nenhuma, e são muito amorosos, humildes, e é isso, não é, né? Afinal de contas, a gente é imperfeito igual todo mundo, né? Então, como que os espíritos responderam? O espírita verdadeiro é aquele que se esforça, ou seja, se a gente para analisar as palavras que os espíritos falam, exatamente, se esforçar significa o quê? Alguma coisa me impulsiona ao contrário, mas eu me esforço para domar as minhas más inclinações, como os espíritos falam, né? Então, a gente tem que se esforçar para poder nos conhecermos. Não é um processo fácil, não é bonito nos conhecermos. A gente às vezes olha para dentro e fala assim, eu sou isso aqui? Agora eu entendo porque fulano não me tolera, né? Que a gente fala muito dos outros, né? A gente fala assim, fulano é isso, fulano é aquilo outro. Mas quando a gente olha pra gente, e aí a gente fala assim, tudo que eu falo que fulano é, eu também sou. Olha só como que é legal essas coisas de psicologia, né? O tal do espelhamento que o pessoal fala aí. Quando a gente critica muito uma atitude no outro, é porque a gente tem aquela mesma atitude. Mas ter a sinceridade com a gente mesmo, de olhar pra gente e falar assim, nossa, eu estou me perturbando demais com o que o outro está falando. Será que eu sou assim? Deixa eu analisar se eu sou assim. Poxa, eu sou assim também. Momento A, B e C da minha vida, eu agi dessa forma. Então, peraí, o que eu posso fazer para melhorar? Né? Deixa eu me esforçar para me tornar uma pessoa melhor. Né? É importante. E, para finalizar, a última perguntinha que eu ia ler, que é assim... As vicissitudes da vida corporal, sendo ao mesmo tempo uma expiação pelas faltas passadas e provas para o futuro, segue-se que a natureza nessas virtudes pode-se induzir o gênero da existência anterior. Ele fala das provas e das expiações que a gente vive. Disso dá para a gente ter uma noção do que a gente viveu no passado? E os espíritos respondem, muito frequentemente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. E pecou assim, lembra que a doutrina espírita, a maior parte dos espíritos que passou as mensagens eram espíritos que tinham vivido nas vidas católicas, da igreja. Então esses nomes, pecado, castigo, é muito presente. Mas não no sentido de que pecado você não pode mais se restabelecer, não tem mais perdão. Não é isso. Entenda pecado como uma falta, alguma coisa que você fez de errado. E castigo como uma expiação, né? Então assim, muito frequentemente, pois cada um é punido por aquilo que pecou. Entretanto, não é preciso fazer disso uma regra absoluta. É aquela coisa daqueles espíritas chatos, né? Que ficam assim, se fez isso, então é porque fez aquilo. Se fez isso, é porque fez aquilo outro. Não é uma regra absoluta, os espíritos falam aqui. As tendências instintivas são o índice mais certo, porque as provas que o espírito suporta são tanto pelo futuro como pelo passado. Ou seja, muitas coisas a gente passa porque tem as origens lá no passado. A gente pode não lembrar. E é melhor que a gente não lembre, graças a Deus. A gente não lembra. E muitas coisas também para as coisas que hão de vir. Né? A gente pensa assim, quando a gente está se preparando para de repente vir numas vidas futuras, quem sabe, como missionários, a gente tem que passar umas provas um pouquinho mais intensas para conseguir suportar tudo lá na frente. Então a gente pode sofrer por questões do passado como do futuro, como os espíritos dizem. E o que é mais importante disso tudo? A gente já viu, não pode lembrar, não se lembra o passado normalmente, e é muito mais útil que assim seja, mas o que a gente tira de bom para a nossa vida, do dia a dia, aqui hoje? O que importa é o agora. O que importa
é o que nós estamos fazendo hoje para nos tornarmos pessoas melhores amanhã. Será que a gente está sendo hoje o que fomos melhor do que fomos ontem, melhor do que ontem? Será que a gente está se esforçando para aquelas pessoas de relações difíceis? Está se esforçando para poder diluir aquela atmosfera esquisita que fica entre a gente? Será que a gente está se esforçando para isso? Será que a gente está olhando para dentro da gente? Porque é muito mais fácil querer saber o passado do que olhar para a gente, né? Será que a gente está se esforçando para olhar para a gente, fazendo uma reflexão, o que eu sou? Quais foram as coisas boas que eu fiz e quais foram as coisas ruins? Agora, do que foi ruim, o que eu estou fazendo para reverter esse quadro, essa situação? Isso que é o mais importante, é o agora. É porque não importa o que passou, passou. O que está feito, está feito. O que importa é daqui para frente. É o nosso futuro. É o que a gente quer ser amanhã. E é isso que a gente tem que se preocupar. Então, gostaria de encerrar relembrando uma frase que Emmanuel disse para Chico uma vez, que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo. Mas todos nós, cada um de nós aqui, podemos começar agora e fazer um novo fim. Graças a Deus. Bom, nós vamos passar para a segunda parte, que todo mundo já deve conhecer, mas tem gente nova hoje.